Graça a todos os irmãos, no nome de Jesus Cristo. Quem vos preleta e vos fala é o pastor João Alberto Ferreira. Queridos, o apóstolo Paulo nos instrui a Timóteo dizendo: pregue a tempo e fora de tempo, porque chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina, recusarão dar ouvido à verdade, ouvindo somente fábulas, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, buscando os seus próprios interesses. É esta geração que nós vivemos. Mas eu vos trago a palavra verdadeira e sem distorção daquilo que está acontecendo, daquilo que vai acontecer, e da intensificação que haveria sobre a terra em grande tristeza e angústia. Por isso eu quero fazer juntamente com você uma leitura em Mateus capítulo 24, verso 21. Orai para que a vossa fuga não ocorra, ou não aconteça durante o inverno e nem no sábado, porquanto haverá nessa época grande aflição, como jamais aconteceu desde o início do mundo e até agora, e nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne se salvaria, ou seria salva. Mas por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos, aquele tempo será encurtado. Amados, esse versículo, o qual nos instrui, nos ensina daquilo que Deus tem anunciado, como está nas Escrituras, que Deus anuncia o fim desde o princípio. Então Jesus, em Mateus 24, verso 21, ele diz: porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, e nem jamais haverá. Aqui Jesus Cristo está falando sobre o fim do mundo. E nós temos acompanhado nos últimos dias, queridos e amados, muitas angústias, muitas tribulações sobre a terra. A palavra diz até mesmo que os homens desmaiariam por causa do terror de Deus sobre a terra. E nós podemos ver que nos últimos dias aqui, principalmente no Brasil, nós temos visto, até mesmo neste ano de 2019, muitas coisas têm acontecido. Nós podemos até falar de alguns fatos ocorridos, como nas barragens de Santa Mariana, nas barragens de Mariana, nas barragens de Brumadinho. Centenas de pessoas foram tragadas e mortas, morreram naqueles acidentes por negligência ou negligência de políticos que venderam o nosso país, que venderam o nosso estado. E nesse estado de corrupção, horror e terror sobre a nação de homens corruptos, por causa de uma geração que não se volta para o Senhor. Vemos então, logo após, jovens morrendo queimado no centro de treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu. E temos visto grandes catástrofes, grandes sinais que o inimigo tem trabalhado e tem tido êxitos em seus ataques. Nesses últimos dias nós temos vistos, até na verdade, na escola, lá em São Paulo, jovens assassinados, jovens mortos, devido à crueldade daqueles jovens que estavam literalmente possessos por espíritos imundos.
literalmente vasos de Satanás, se deixaram ser usados e assassinaram muitos jovens. Talvez você fique a meditar e pensar o porquê que Deus permite tais coisas acontecer sobre a humanidade. Aí nós vamos pelas Escrituras e ali nos ensina que nós devemos conhecer o Criador, que é o dever de todo homem, crer e obedecer e conhecer as Escrituras para que lhe vá bem. Mas nós vemos que essa geração tem se desviado da verdade, voltando a fábulas dos falsos profetas, te ensinando a buscar e granjear as coisas deste mundo. Outrora o que era pecado, hoje não é mais, são falhas e Deus é contigo, diz eles. Mas tudo o que está acontecendo, eu fico vendo pastores, vejo pregadores ainda incentivando mais a busca da prosperidade, da alegria, e não do arrependimento dos seus pecados. Nós vemos homens pregando a libertinagem, como está nas Escrituras. Coisa triste de nós compreendermos, de ver pessoas, jovens, anciões, uma sociedade morrendo, aos milhares de milhares em todo o mundo. Porém, a palavra e a verdade de Deus, do nosso Pai, em Cristo Jesus, nos ensina que as coisas se intensificariam, ficariam cada dia pior, para que se cumpra as Escrituras e veja o homem quanto ele é mau, e para que chegue ao tempo do tempo, que se cumpra toda a Escritura e a volta de Jesus chegue. É inevitável que tais coisas tenham acontecido, mas eu digo para você que a cada dia se intensificará mais essa situação, devido à corrupção do homem. Não vimos até então, até este momento, uma geração tão perversa quanto está. E a notícia que eu quero trazer para você, segundo a boa nova do Evangelho, que Jesus veio para nos resgatar, mas que também na boa nova nos ensina que os tempos seriam cruéis, que os homens seriam maus, que os homens seriam avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo. E com isso viria a sentença de Deus sobre toda a terra. A palavra diz que nós devemos orar pelos nossos governantes, para que nos vá bem, para que nós possamos ter uns dias sossegados, para que nós possamos pregar o Evangelho. Mas muitos pastores e obreiros estão orando e repreendendo os anjos do Senhor, os anjos enviados do Senhor, os anjos de luz, ao qual o Senhor que mandou que trouxesse todo tipo de mal sobre a terra. Tem muitos irmãos desapercebidos que não conhecem a palavra de Deus, estão repreendendo até mesmo a própria obra do Senhor, repreendendo, achando que são demônios que estão enviando tais catástrofes sobre a terra. Não é verdade. A palavra diz, em Mateus 24, a palavra diz lá em Apocalipse, que Deus enviara seus anjos e trazia sobre a terra, e trará, e estão trazendo toda sorte de mal sobre a terra. Deus decretou lá em Marcos, lá em Mateus, segundo o evangelista Marcos e Mateus, lá em Marcos capítulo 13, diz no verso 24: porém naqueles dias, depois do referido período de tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas dos céus cairão, os poderes do Todo-Poderoso, e os céus serão abalados, os poderes celestes serão abalados. E diz então no verso 26: e o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens com grande poder e glória. Isaías capítulo 34, verso 4 também nos ensina que as estrelas do céu serão todas dissolvidas, elas vão pegar fogo, elas cairão sobre a terra. Lá em Isaías, o Senhor diz que anuncia
o fim desde o princípio. E Isaías 34 então nos dá referência de Mateus e de Marcos capítulo 13. Que as estrelas dos céus serão todas dissolvidas, elas vão pegar fogo. E diz em Mateus que as estrelas do céu cairão. Lá em Marcos diz que as estrelas do céu cairão e não dará mais a sua luz. Isaías 34:4 continua no mesmo versículo, dizendo que os céus se enrolarão como pergaminho antigo, e todos os exércitos e astros cairá como folhas secas da videira, ao qual também nos ensina em Mateus e em Marcos sobre esses fatos. A palavra diz que será de tão grande aflição na volta do Filho do Homem, como nunca houve desde o princípio e nunca mais haverá. Joel capítulo 2 verso 30 diz: e farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue e fogo e grandes nuvens de fumaça. Isto é a ira de Deus. Isto é a ira do Cordeiro de Deus sobre toda a terra. A maldade e o cumprimento da palavra. Muitos estão orando e repreendendo o diabo, mas Jesus já tinha nos avisado: orai pelos reis, orai pelas autoridades, para que vocês tenham dias sossegados, para que vocês tenham paz. Porque no final dos tempos, como Jesus mesmo disse, se levantaria nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, a sogra contra a nora contra a sogra, pai mataria filho, filho mataria pai. Está escrito que essas coisas se intensificariam, mas aqueles que servem o Senhor, eles seriam poupados de tais ações. Não estamos isentos de passar por esses momentos aqui na terra, esse sofrimento. O Senhor não nos isentou de passar e de ver todas essas atrocidades, mas diz, pelo contrário do que ensinam por aí nas pregações falsas, que nós devemos buscar a riqueza, sermos felizes. Jesus nos orientou, nos ensinou pela sua palavra que eu, que você, que os filhos, que os santos seriam perseguidos e odiados por causa do santo nome do Senhor. Mateus 24 continua no verso 29, também na mesma revelação do Senhor diz que Mateus 24, 29, imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Nós podemos ver que então entraremos na era das trevas, literalmente, na terra. Estamos vivendo cataclismas, até mesmo no dia de hoje, furacões, até mesmo na África, tem destruído cidades inteiras. Todos esses fatos ocorridos no mundo estão escritos nas Escrituras. São sinais da volta do Senhor Jesus, são sinais do final do mundo. Mas as pessoas não compreendem isso e até mesmo começam a orar ao contrário, repreendendo demônios que estão fazendo isso. E na verdade não são demônios, é a própria palavra de Deus sendo cumprida e os anjos do Senhor fazendo o juízo. Até mesmo eu tenho sempre falado que os anjos do Senhor, Salmo 34 diz sobre isso no verso 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem, livre o guarda. Então o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor, que obedecem ao Senhor, e vai livrar e vai guardar, mas não vai isentar que nós estejamos aqui e podemos passar e passaremos, como nós estamos passando e vendo tantos sinais e prodígios sobre a terra, furacões, tempestade, a corrupção
na política, no mundo inteiro. A ascendência do anticristo e dos poderes dos governos para que chegue no pleno governo do anticristo. Nem eu e nem você podemos impedir, mas eu e você estamos designados, aquele que ouviu e obedeceu a palavra do Senhor, em pregar o evangelho, levar a boa nova, e para que muitos venham ser salvos, intermédio da palavra, intermédio de ouvir o evangelho de Cristo, se convertam e abandonem seu pecado. Pois desde quando Jesus veio e foi batizado no Rio Jordão, e soube que João Batista tinha sido preso e tinha sido decapitado, então Jesus começou a pregar o evangelho e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Até anteriormente, João Batista, preparando o caminho do Senhor Jesus, pregava e preparava o caminho do Senhor, e aqueles que iam ter com ele eram batizados. E ele conhecendo corações daqueles homens que se diziam conhecer Deus, que eram religiosos, ele dizia: arrependei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Na tradução quer dizer raça de víbora. Você diz que conhece Jesus, que conhece Deus, que conhece o evangelho, que conhece o certo, mas vocês estão querendo se batizar, estar numa igreja que é de Cristo, mas vocês são raça de víboras e não se arrependem. E ele enfatizava: arrependei-vos, raça de víbora, quem vos ensinou da ira futura, quem vos ensinou a fugir do juízo final, do fim do mundo, ao qual está escrito, e isto se cumprirá mediante a palavra de Deus, ao qual está escrito. Ele confrontava, ele exortava, ele ensinava aquele povo que até mesmo vinha até ele para batizar, mas em seus corações não havia arrependimento de verdade. Ele dizia: arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. O arrependimento era falso, era enganoso, não era verdadeiro. E assim que nós vivemos nos dias de hoje, pessoas que se convertem ao evangelho, a Cristo, mas seus corações estão distantes de Deus. Eles não produzem fruto digno mesmo de arrependimento, de serem salvos. Se dizem servir a Cristo, mas estão distantes da obra do Senhor, estão distantes do reino dos céus, pois continuam a adulterar a palavra do Senhor, continuam a odiar o seu irmão, continuam a viver as mesmas práticas de idolatria dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, que é você, que sou eu, entre irmãos que somos a igreja, e eles profanam o nome do Senhor. E o nome do Senhor é blasfemado por causa desses tais pessoas, ao qual o próprio João Batista chama de raça de víboras, raça de cobra. Arrependei-vos, produzi fruto digno de arrependimento. Então podemos ver que muitas das vezes irmãos e pastores estão orando, querendo combater aquilo que está escrito que há de acontecer. Não, não vai ser assim. Não, Deus disse isso, Deus disse aquilo. Deus não disse nada, como está lá em Jeremias. Amados, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias capítulo 4 também diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Devemos entender, você deve entender, eu devo entender, nós devemos entender que a palavra do Senhor se cumprirá. Não ficará, como disse Jesus, pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo se cumprirá para que o Senhor venha arrebatar o seu povo, venha salvar o seu povo, e nós possamos herdar as mansões celestiais.
Pois diz que o Senhor fará novos céus e nova terra, e habitaremos com Ele. Vivemos as últimas horas na face desta terra, pois os sinais têm se cumprido. Como eu disse, na Escritura, na palavra do Senhor, que o pai se levantaria contra o filho e o filho contra o pai. Matar-se-iam uns aos outros. Diz a palavra que o Senhor é tardio em irar-se. Um Deus de misericórdia que está pronto a ouvir o clamor dos homens, o clamor das nações, o clamor do mundo inteiro, desde que se arrependam, se prostre diante do Senhor, no nome de Jesus, diante de Jesus, o advogado, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e possa, o intermédio de Jesus, aquele que pagou a conta dos seus pecados, que pagou a conta do pecado do mundo inteiro, possa interceder, e pode interceder, pois Ele deu de si mesmo, morreu por você, morreu por todo aquele que nele crê, e aquele que crê, venha obedecer os ensinamentos, e seja um homem piedoso, uma mulher piedosa, um jovem piedoso, que fuja do mundo, que não ame o presente século, nem o presente momento da sua vida nessa terra, pois a própria palavra instrui a mim, a você e a todos aqueles que querem realmente morar no céu. O Senhor nosso Deus, usando pela boca do profeta, pela boca de Jesus Cristo, seu Filho amado, Ele diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama mais o seu irmão, a seu pai, a sua mãe, disse Jesus, não é digno de mim. E usando a boca dos apóstolos, ele diz: aquele que quer ser amigo do mundo, constitua-se inimigo de Deus. Não há como servir a dois senhores, o há de servir a um e desprezar o outro, ou vice-versa. Não há como servir a Deus e a Mamon. Não há como servir a Deus e ao dinheiro. Ou há de amar um e desprezar o outro. Assim disse Jesus: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, nesse contexto, nós podemos ver que muitos estão morrendo, que os cataclismas estão acontecendo, que muitos homens desmaiariam de horror dos acontecimentos que estariam sobre a terra. E eu vejo então desavisados, irmãos que estão espantados. Digo para você, querido e amado irmão, o que seria então de você ver as estrelas caindo dos céus, meteoros caindo dos céus, os céus, as potências do céu sendo abaladas, os céus em chamas, os elementos do céu se desfarão, queimarão, enrolarão, diz a palavra, como pergaminho. Então vocês verão a vinda do Filho do Homem. Diz a palavra que os homens se esconderiam nas cavernas. Hoje, na tecnologia mais moderna, nós entendemos que então são os bunkers que foram construídos, que estão sendo construídos pelos Illuminati, pelos maçons, porque eles sabem, eles creem mais que até mesmo aqueles que dizem ser cristãos, aqueles mesmo que lêem a palavra. Os Illuminati, os maçons sabem que os céus se abalarão, que as estrelas cairão, que os meteoros cairão. Eles sabem que virá chuva de meteoros, de estrelas. E com isso eles têm construído bunkers para se esconder, pois a palavra diz que ainda que eles se escondam nas cavernas, Deus
a mão poderosa do Senhor os alcançará. Diz na palavra que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então nós podemos ver que eles servem ao inimigo, servem ao mundo, e eles sabem que tudo isso vai acontecer. Eles até crêem, eles não obedecem, mas eles crêem, e com isso eles fazem, se preparam com bunkers. Enquanto que a palavra do Senhor diz que mesmo que se escondam nas cavernas, lá o Senhor os achará. Enquanto que nós, o Senhor nos ensina que nós devemos ser obedientes, que nós devemos viver a palavra, que nós devemos estar na palavra, e que Ele voltará, e que Ele vai vir buscar um povo zeloso de boas obras, um povo escolhido, remido e lavado no sangue do Cordeiro. E nós vemos irmãos nas redes sociais, no canal do YouTube, no Facebook, aterrorizado com tais fatos, pequenos fatos de acontecimento, que são os sinais do grande dia, da grande aflição que virá sobre toda a terra. Terremotos, guerras, rumores de guerras. Tais fatos que estão acontecendo são sinais, são princípios de dores. Mas o porvir será maior terror sobre toda a humanidade da terra. Noé foi pregoeiro da palavra. Pregou que o Senhor destruiria a terra com água. Noé pregou, construiu a arca durante 120 anos. Durante 120 anos lá estava ele construindo a arca, e diz a palavra que ele foi pregoeiro. Ele pregava que o mundo ia ser destruído, mas os homens eram maus, zombavam, tiravam um sarro, até que Noé entrou na arca, e tudo foi destruído pela mão de Deus, pela palavra de Deus. Assim também diz a palavra que será na volta do Senhor, no fim do mundo. Seria como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Deus ia destruir a terra, porque os homens estavam corrompidos. E dá-se a entender que havia então uma prosperidade, pois eles casavam, eles comiam, eles bebiam. Havia uma certa prosperidade, porque eles não estavam preocupados com o que havia de acontecer. Pelo contrário, eles buscavam as coisas carnais, as coisas do dia a dia, e não deram crédito, até que então Noé entrou na arca e todos foram levados à morte. Como nos dias de Noé, será assim a vida do Filho do Homem. Como nos dias de Ló, também comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, se prostituíam, cometiam toda a atrocidade, eram maus, até que veio os anjos do Senhor e lançou fogo sobre aquela cidade de Sodoma e Gomorra. E o justo Abraão viu então, depois da fumaça subindo daquela cidade que foi destruída, salvo Abraão, salvo o seu sobrinho Ló e suas duas filhas que não olharam para trás. A palavra nos relata então que Deus destruiu aquela cidade. Eles prosperavam, eles compravam, eles vendiam, eles casavam, davam-se em casamento. Não havia preocupação de calamidade. Hoje, o Senhor, a sua misericórdia, tem nos mostrado sinais. Quando perguntaram a Jesus, mas quando será o sinal do final do mundo? Ele até mesmo repreende
dizendo que Ele sabe discernir os tempos, se haverá chuva, se haverá tempestade, e não sabe discernir a volta do Filho do Homem. Então Jesus começou a ensinar em Mateus 24, começou a mostrar para eles os sinais que haviam de acontecer, que era para eles estarem atentos. Até então, depois de tudo que o Senhor ensinou em Mateus 24, sobre tudo que havia de acontecer, os sinais, que seriam os princípios de dores. Logo após, então, ele começa também, o Senhor, depois da sua ascensão, depois da sua morte, depois que ressuscitou e foi ascendido aos céus, Jesus então começa a revelar e mostrar e falar aos apóstolos, enfatizando com mais clareza como seria o fim do mundo, a volta de Jesus, a vinda do anticristo, como estaria sido projetado, como estaria sendo pregado o Evangelho, a ascensão dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, é muito bem nos esclarecido como seria que haveriam falsos profetas que fariam negócio de nós, que fariam negócio de vós. Nos ensina que os homens cercariam-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. Nos ensina claramente sobre todos os falsos profetas e da decadência da humanidade. Chegaria o tempo que não suportariam os ensinamentos, os santos ensinamentos, a sã doutrina do Senhor Jesus, e cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Cobiças do quê? Da carne, do homem. Teriam comichões nos ouvidos e recusariam ouvir a verdade das Escrituras, do Evangelho, da Boa Nova, ou qual é o arrependimento. Arrependei-vos, porque chegar o reino dos céus. O próprio Jesus ensinou que Ele não veio condenar o mundo. Jesus disse: eu não vim condenar, eu vim salvar o mundo. Por quê? Porque todos estão condenados, todos estão destituídos da glória de Deus. Jesus não veio condenar, já estava todo condenado, agora Ele veio salvar. E se nós, se eu, se você não entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo que está falando ao teu coração, à sua mente agora, se nós não entregarmos as nossas vidas na mão do Senhor Jesus, para que o Pai possa nos abençoar, para que o Pai possa nos salvar, para que nós possamos ser lavados no sangue de Cristo, para que nós possamos ser recebidos no céu juntamente com Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que defende a nossa causa, pois Ele advoga e pagou a nossa conta, dando a sua vida, sendo morto, crucificado por nossos pecados. Se nós não dermos crédito ao Evangelho, se nós não obedecermos o Evangelho, nós estamos condenados ao inferno e continuaremos condenados e lançados no dia do juízo, na segunda morte, ao lago de fogo. É isso que nos ensina as Escrituras. Uma vez condenado, morreremos condenados se não aceitarmos o caminho da verdade. Morreremos a primeira morte, que é a morte da carne, e a segunda morte do Espírito, que é ser lançado no lago de fogo, juntamente com Satanás, seus demônios. A palavra nos ensina que Jesus Cristo é o único. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então você não pode alcançar a sua salvação em Maria,
em São José, em Santo Antônio, em Padre Cícero, em homem nenhum. E não há outro nome, há só um nome sobre todos os nomes, Jesus Cristo, que é o nosso mediador. Há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Há só um advogado entre o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, Jesus Cristo. Jesus, como eu disse e refriso, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Verdades que venham ao seu encontro, do seu coração, a você que esteja ouvindo essa palavra. O homem nasce e depois morre, e depois da morte, o juízo de Deus. Essa é a realidade do homem que nasceu condenado ao inferno, porque todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer sobre a terra, mas podemos ser justificados pela graça do amor de Deus Pai em Cristo Jesus. Vejam que terror haverá sobre toda a terra, os cataclismas do Apocalipse. Talvez se achem está vivendo nos últimos dias, nas últimas horas, tais acontecimentos sobre a terra, a maldade, os cataclismas. Isso é um pingo no oceano do que há por vir sobre toda a terra. Eu sempre digo e disse em outros vídeos meus, queridos e amados, que estão espantados. Mas o que você me diria, o que você dirá então quando você se ficar ou se passar pelas grandes tribulações que há de vir sobre a terra ainda? Que num só momento as estrelas cairão sobre todo o mundo, meteoros sobre todo o mundo, enchentes sobre todo o mundo, terremotos sobre todo mundo. Diz a palavra que na vida de Jesus, na volta de Jesus Cristo, a terra vai cambalear, vai peneirar, como se peneira o trigo, como se peneira o arroz. Peneirar. A terra será sacudida, ela inteira. Então haverá terremoto no mundo inteiro, terremotos haverá sobre todas as cidades, sobre toda a terra. Milhares de milhões ou milhões de pessoas morrerão. As águas se converterão em sangue. As águas se converterão em amargas. Não haverá água para a população. Não haverá água para o mundo. Hoje já há falta, mas imagine no dia da calamidade. Os céus se escurecerão, a lua e as estrelas não darão mais a sua luz. As intempéries de calor abraçará os homens com grande calor, que os homens blasfemarão de Cristo, vão blasfemar de Cristo, vão blasfemar de Deus, porque muitos vão morrer com o calor do sol. E na noite escura das trevas, num céu que não será mais o azul, mas ele se enrolará com o pergaminho, e os elementos do céu se desfarão. Trevas. Muitos se acharão como no inferno, mas não é o inferno ainda. Diz que haverá tão grande aflição, tão grande terror, que os homens buscarão a morte, tentarão a morte, e a morte fugirá deles. De tão grande sofrimento que as pessoas preferirão se matar, tirar suas vidas do que está nessa terra, mas diz que a morte fugirá deles. Essa é a palavra do Senhor, pura e verdadeira. Mas bem-aventurado é aquele que se refugia no Senhor. Bem-aventurado aquele que está no caminho da verdade, que é obediente, pois o Senhor o guardará.
suportará o dia da provação que virá sobre todo mundo. É assim que eu e você, como cristão, olhamos pelas Escrituras e cremos que, ainda que nós andássemos pela sombra do vale da morte, nós não temeríamos mal nenhum, como está nos Salmos. 46, Salmo, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que sou Deus, que serei exaltado sobre a terra. A nós, a você, que tem entregado seu caminho ao Senhor Jesus, que tem se esforçado, mesmo que um homem caído e pecaminoso, e pecador que é, mas você crê no Senhor, chora e clama, e produz um fruto digno de arrependimento, você sabe que você tem o livramento do Senhor, pois o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme ao Senhor, livra e guarda. Ainda que morra, está com Cristo na mão do Senhor. Essa é a diferença daquele que serve a Deus e que não serve. Amados e queridos irmãos, vivemos os últimos dias na face desta terra. Eu vejo que a cada dia até mesmo homens de Deus estão se deixando levar. Homens que eu conheci, que você conhece, que nós conhecemos, estão se deixando levar, sendo induzidos por outras denominações que se diz pregar o evangelho verdadeiro e não pregam, vivem a primazia deste mundo. Vive um evangelho triunfalista humano, carnal e não espiritual. Granjeando impérios, riquezas, e se pondo acima daquilo que se chama humildade, simplicidade e temor do Senhor. Diz a palavra que sejam poucas as nossas palavras, porque Deus está no céu e é santo e é puro, e nós somos homens feitos do barro e pecadores. O confronto do Senhor vem para nos ensinar, para nos exortar, para mostrar a nós que Ele é Deus e que nós somos vasos, criados pelas suas mãos. E se fomos criados para a glória do seu nome, para servi-lo, para glorificá-lo e para obedecer a sua palavra. Nós somos criaturas, Ele é Criador. E passamos a ser filhos quando nos obedecemos e cremos na palavra do Senhor Jesus. E um filho, ele é obediente. Um filho vive na obediência do pai, daquele que é pai. Ele sempre será pai. Sempre será pai. E você sempre será filho. E um filho sempre obedece ao pai, reverencia ao pai, adora ao pai, porque nele está a fonte de toda a verdade e justiça, no único Deus, Criador de tudo e de todos. O homem deve conhecer a sua posição, que fomos criados, que somos criaturas, e que devemos toda a reverência e se prostrarmos de joelho e confessar que somente Ele é Deus, somente Ele é Pai, e que nós necessitamos da sua misericórdia. Esse é o dever de todo homem. Por isso eu deixo essa palavra e deixo esse vídeo aqui para vocês agora, a seguir, dos cataclismos que hão de acontecer, que já estão acontecendo, mas que serão intensificados até dissolução de todo mundo. Tudo será destruído, as estrelas, os céus e a terra, pois está escrito que Deus fez novos céus e nova terra. Fique na paz, a paz do Senhor, a paz e graça a todos, no nome de Jesus.